E aí, pessoal, nada? Nenhum comentário sobre o material? Nenhuma pergunta, né? Uma dúvida? Algum ponto que foi passado para vocês que não ficou muito claro? Boa noite. Estão me ouvindo, todo mundo? Sim. Sim. Eu sou a Tamires, né? Sou um membro inicial do grupo. E eu queria entender mais sobre obsessões. Como que a gente pode fazer para tentar dissipar as obsessões? Pensamento negativo, relacionado assim, a pensamento negativo. E eu queria entender assim, alguns tipos de obsessão. Se é algum irmão desencarnado, né, menos evoluído, que quer, né, fazer o nosso mal como obsessor. E a diferença, né, ou é outro irmão desencarnado, né, obsessor, ou essa obsessão pode ser relacionada a nós mesmos, obsediando a nós mesmos, sem ter nenhum contato com algum irmão desencarnado. Eu queria entender esse processo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa live. E aí, quem vai se candidatar? Carlos, Sim. Carlos, Sim. se você puder, eu estou à disposição para comentar todos e ajudar. Eu só queria, talvez, você entrar com a organização da teoria, para a gente não sair. Eu não queria deixar eu não queria sair muito dela, sabe? Se você quiser trazer o lado técnico, eu também tenho que contribuir com todas as perguntas também, mas eu tenho medo só da gente sair um pouco do contexto do. Se você achar assim, mas eu posso trazer aí algumas respostas aí, do jeito que Então, achar melhor. o material que a gente passou, inclusive foi o último do mês, né, que fala sobre, né, eu vou até ler aqui para vocês, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. Isso aí é até uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? Muito mais do que imaginas, influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E a gente coloca... Tamires, você tá... Acho que travou, Carlos. Não está conseguindo me ouvir? Agora nós estamos, mas ficou parado um tempo. Ah, deve ser o sinal, então. Bom, o material que nós colocamos assim, é um material mais simples, que traz algumas perguntas e respostas lá do Livro dos Espíritos, sobre a questão se os espíritos estão presentes ao nosso lado, se eles nos influenciam de alguma forma, né? E a resposta dada para Kardec que sim, que nós estamos rodeados de espíritos e que muitas vezes são eles que nos dirigem completamente. Porém, não, a obsessão, se a gente for olhar de uma forma mais aprofundada, não é só a obsessão de espírito. Nós temos outros tipos de obsessão. E nem sempre o espírito que está nos obsidiando é um espírito que deseja o nosso mal. Pode ser que ele esteja nos atrapalhando inconscientemente. Então, assim, de uma maneira simples é isso. Vou deixar o pessoal falar um pouco mais. Eu posso falar Se precisar, eu complemento no final. Eu até coloquei um material no grupo lá, se quiser falar, pode falar, eu posso complementar no final. Tamires, eu entendo o obsessor não como um espírito ruim. Muitas vezes, ele é um irmão que a gente, numa outra vida, prejudicou ele de alguma maneira e ele não perdoou. Então, nós estamos desencarnados e ele não.
Daí ele vem e fica querendo se vingar, mas nós não somos vítimas. Ele não vem se vingar porque você é uma pessoa boa e não fez nada, e ele vem só, vou me vingar daquela pessoa. Não, ele vem porque ele ainda não despertou para o amor, para o perdão, daí ele quer se vingar. E então, o que a gente teria que fazer? Orar muito por ele. Por quê? Porque muitas vezes nós prejudicamos ele de uma maneira muito grave e ele não conseguiu perdoar. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje, talvez nós não somos obsessores, apesar que existe obsessão de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado também, mas se a gente guardar raiva de uma pessoa, muito ódio por alguma coisa que ela nos fez, quando nós desencarnarmos, nós podemos ser um obsessor. Então, não significa que seja um espírito ruim. É um espírito que ainda não teve o entendimento e que não conseguiu perdoar. Então, por isso que quando a gente fala muito em obsessor, o que a gente teria que ter? Compaixão pelo obsessor, pedir perdão, porque a gente não sabe o que a gente fez, o que ele já fez para nós, o que nós já fizemos para ele, mas não importa quem fez. Importa que existe essa energia pesada entre os dois. Então, quando uma pessoa comenta isso comigo, eu falo para a pessoa fazer o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono é um mantra do perdão. Então, quando você pode fazer tanto para a pessoa encarnada quanto desencarnada, e você sempre focar nisso, me perdoa por tudo que eu te fiz nessa vida, em outra vida, e eu te perdoo tudo que você me fez nessa vida e em outras vidas. E você mostrando que você mudou, que você é uma pessoa boa, que você não tem raiva disso que está acontecendo, pelo contrário, você sente compaixão e quer se melhorar essa situação, você vai apaziguando o coração dele a ponto dele te perdoar e não ter mais essa perseguição pela falta de entendimento dele, né? Eu gostaria de complementar, Ivani, que inclusive Tamires, sabe? Né? Tamires, né? É que a experiência que eu tenho tido em relação a isso, eu era muito preocupada em relação a obsessores, obsessão, né? E eu tenho aprendido que eu tenho que focar no meu crescimento, na minha reforma íntima, ou seja, eu tenho que focar em me melhorar, em deixar os meus vícios morais, ou seja, inveja, ciúme, né? E por aí vai, né? E que eu tenho que procurar me melhorar, que automaticamente que aquele ser encarnado, desencarnado, né? Que eu tenha feito algo com ele, ele vai sentir a minha vibração, que já é uma vibração de amor, não é mais aquela vibração que eu tinha anteriormente, e ele também vai ser influenciado, entende? Então, o que eu tenho aprendido é que cabe a mim, a minha mudança, não a preocupação com ele, né? Apesar que o Ho'oponopono é fabuloso também, né? Eu gosto muito da prática do Ho'oponopono. Mas, assim, eu estou só compartilhando a experiência que eu tenho tido em relação à preocupação com obsessões. Sim, eu acho muito importante a nossa mudança, mas o nosso perdão, ele entender que nós perdoamos e que nós queremos o perdão é necessário para a mudança dele, né? Daí, não a nossa é a nossa melhoria também. Tanto que o filme do Divaldo Franco, você já assistiu, Tamires? Você viu aquele obsessor que ficou 40 anos lá com ele. Já me emocionei, viu, no final. Como que ele conseguiu desfazer essa energia? Fazendo bem, fazendo melhor, pedindo perdão, tendo humildade, né? E fazendo o que fosse melhor. Com certeza. Muito obrigada, viu? Posso falar? Eu aprendi muito nessa questão da obsessão. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente... Porque quando a gente lida com essa questão da doutrina, do espírito em si, a gente que, por desconhecimento, a gente acaba elevando muito, né, a uma potência superior o ser, né,
espírito, né? O espírito em si. E isso acaba gerando uma questão de hierarquia, como se ele tivesse, na prática, uma hierarquia superior em relação à vida da gente. Então, a primeira coisa que eu aprendi dentro dessa minha caminhada é que, independente da vontade de alguém, e é a mesma coisa daqui fisicamente, se a gente tiver o controle, né, físico do que é o certo, o que é o errado, já é uma grande segurança para a vida da gente, porque essa conexão de obsessão ou não, ela muitas das vezes, principalmente para as pessoas que se aproximam da mediunidade, ela se torna um verdadeiro trauma, porque a sensação é de que o espírito tem um poder em direcionar e mandar a pessoa, né? E isso não é na prática. Essa entrega física, ela só acontece, né, por uma questão de dificuldade ou emocional, né, uma questão de dificuldade do entendimento, né, em relação ao propósito daquela entrega mediúnica, né? Então, por mais que eu tenha muita afinidade por exemplo, a Amélia, que é a mentora hoje, que toma conta do meu trabalho e tal, mas a partir do momento que ela me direciona a algo que não condiz com o meu entendimento, com o meu valor, eu tenho que ter a liberdade de fazer ou não fazer, né? E se isso não acontece, não seria de Deus, né? Então, como a gente está falando de coisas de Deus, a gente não pode colocar o plano espiritual em uma condição acima da gente, e assim faz com que, pelo menos, a gente consiga entender que a gente tem o poder de controlar, e para isso a gente precisa ter muito cuidado na própria vida da gente, né? Porque o controle da vida física, ele dá a gente o controle da parte espiritual, porque daí a gente recebe toda a proteção, né? E todo o direcionamento bom também, porque não dá, né, para quem compreende a doutrina, para a gente negar que a gente está rodeado, né? A Amélia sempre usa a média de 10, para cada um de nós tem 10 desencarnados ao nosso redor, sintonizados. Isso não é obsessão, isso é sintonia, né? E nessa sintonia, em alguns momentos onde a gente não está muito legal, isso transparece muito forte uma obsessão, e aí, quando a gente conecta isso se torna um poderoso instrumento de atrapalhar a vida física da gente. Mas quando a gente consegue, né, pensar que a mesma pessoa que tem aquela obsessão poderosa, ela também tem algumas coisas legais que ela faz e faz a diferença na vida dela também, aí a gente começa a ter um sentido um pouco mais amplo, né? E a questão principal é que a obsessão, quando ela não está direcionada a um problema, vamos falar assim, pessoal, né? A alguma coisa que é de raiva, que é de ódio, que é específica de um para o outro, né? Ela é afinidade. Se a gente cuida da afinidade, a gente resolve os maiores problemas, né, de incômodos em relação a esta parte, principalmente para nós médios. Quando a gente adentra, né, o contexto da raiva, aí é amor e perdão, né? Aí é o contexto que a Vani trouxe de acolhimento, né? E da gente se colocar acima né? É como se a gente estivesse lidando, talvez, com criança, ou seja, a gente tem que se colocar numa posição acima daquele sentimento para a gente ser capaz, né, de superar aquela influência e se dar bem com ela, né? Porque dentro de um contexto social, a gente não vem a uma vida para lidar só com as boas pessoas, com as pessoas legais, vamos dizer assim. Aqui é assim também. Então, se a gente tomar sempre o cuidado de não empoderar demais, né, o lado espiritual, pelo nosso movimento físico, a gente tendo uma oração, a gente vai estar sempre protegido, né, do grande mal. E dentro da condição normal, que é o social de todo mundo, né, errar e acertar já se torna uma coisa mais simples. E aí a gente também tem que tomar o cuidado de não colocar todas as cargas difíceis da vida da gente, principalmente quando as pessoas descobrem uma mediunidade. Isso é muito comum, né, de deixar isso tomar um corpo maior, mas
não é só a obsessão que traz esse tormento todo, a própria, né, o próprio entendimento de achar que tem algo que é muito maior do que a gente, né? E isso já traz um sentimento de muita inferioridade. E aí a mediunidade ou toda a obsessão ela é feita por pensamentos, e aí a gente se torna uma presa muito sensível, muito fragilizada, e a gente precisa, eu brinco que depois que a gente perde o controle, né, nesse contexto, é aí que a gente entende o valor da caridade, né, porque a gente precisa de alguém fazendo bem, né. Eu recebo muito o pedido, ora por mim, eu não consigo nem orar, né. Esse é um sentimento que já está extremamente inferiorizado em relação àquela influência. E essa influência ela não parte de um contexto de soberania, ela parte de um contexto sempre de igualdade. Então, é muito importante todos nós sempre cuidarmos dessa questão, porque se a gente toma bastante cuidado com o que a gente está entregando ao nosso entorno, a gente também vai proteger bastante essas sintonias, e assim a gente se permite ter uma vida muito mais leve quando vem, né, uma questão, né, de necessidade, de apoio, ela se torna uma caridade, não um tormento para a gente. Os desencarnados, eles precisam do nosso acolhimento tanto quanto, né, os encarnados. A gente vê muito a vontade de dar um prato de comida, né? O raciocínio, ele precisa ser, o sentimento tem que ser o mesmo, mais simples, né? Aí, para a gente poder tentar ajudar, a gente tem que se colocar de verdade numa posição de caridoso e não numa posição de repressão, né? De medo, de acuar. Isso precisa de acontecer, mas dentro da questão prática, é importante a gente entender sempre que a figura física da gente, ela tem um poder muito grande, né, em tratar isso de uma forma diferente. Agora, se a gente conscientiza que aquilo é muito forte, muito poderoso, e a gente não busca uma ajuda, a gente tende a se perder numa obsessão muito poderosa, e ela afasta a gente das pessoas, isso é muito sério. Então, é importante sempre tomar o cuidado com esse movimento, para que não se perca, né, num contexto íntimo, porque se a gente tiver muita cautela com quem estamos sendo, a gente também tem muito lado assim, a gente fala de obsessão que é ruim, né? Mas o outro lado, ele está também existindo e trabalhando em função da gente, né? Então, Deus não nos deu só os necessitados, Ele nos deu também, né, toda a estrutura para poder ampará-los. Então, se a gente coloca o nosso coração dentro da sintonia certa, se a gente entrega amor, se a gente entrega perdão através de todas as ferramentas, é por isso que eu não gosto muito de relacionar religião, né? Porque tudo serve, todas elas servem, né? A Vani falou Polopono, yoga, qualquer que seja a religião, não importa, ela vai levar a gente a um sentimento de proteção. E daí para frente as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Porque do lado de Deus a gente é capaz de muito mais do que sozinho, né? E você sabe, Fabrício, eu falo de instrumento porque é uma coisa que a gente passa muito para os acolhidos, né? Eu falo o Evangelho no Lar, é uma ferramenta maravilhosa para isso, porque ele é muito completo, ele além da gente estar estudando, entendendo o Evangelho para vivenciar ele, a gente lê em voz alta para que os espíritos que estão à nossa volta, esses por afinidades que são os que mais estão à nossa volta, tenham a oportunidade de estudar com a gente, muitos até chegam a se doutrinar, ter o entendimento e pedir ajuda para poder ir ser recolhido, né? Então, eu penso assim, o Evangelho, a gente ajuda a nós, a nossa casa, fluidifica a nossa água, e ainda a gente ajuda esses irmãos que estão à nossa volta. Então, eu acho o Evangelho no Lar, assim, uma ferramenta completa e maravilhosa, apesar que a gente precisa colocar em prática, né? Porque é o estudo do Evangelho, é a vivência que a gente
Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Só complementando um pouco do que a Dora falou sobre a reforma íntima, o que o Fabrício falou também foi muito interessante, o que a Vani falou também sobre o Evangelho no Lar. Uma das... Eu até comentei lá no grupo, porque às vezes a gente não tem como acompanhar como na leitura, tanto no grupo, tanto nos livros. Então, assim, seja fazendo atividades de casa, ou até mesmo dentro de um ônibus, no carro, não sei, se locomovendo, não podendo parar para ler, ou fazer. O Evangelho no Lar é essencial, o que o Fabrício falou é essencial, a Dora falou é essencial da reforma íntima, o que tem me ajudado muito mesmo também, que eu até coloquei lá no grupo, é estar escutando os áudios livros pelos aplicativos, sabe? E um especial é o Livro dos Espíritos, que eu não enjoo de ler, de ouvir, perdão. E é na voz do assim, que é o Vinha de Luz, né? Que é o Espírito da Verdade, vocês vão saber falar melhor. Então, e todas as perguntas e as respostas, assim, eu vou, a cada vez que eu leio, que eu escuto o audiolivro, eu falo assim, não tem mais nada para aprender. Às vezes as vistas estão cansadas, às vezes estou fazendo atividade, arrumando louça, lavando louça, estou dentro do ônibus, ponho o foninho e vou ouvindo os audiolivros. Gosto muito do Livro dos Espíritos, tanto no aplicativo que eu escuto, tem vários também. E é no Evangelho do Lar é muito, muito engrandecedor e enriquecedor. O Livro dos Espíritos tem sido muito, muito bom para mim mesmo, todos, mas esse em especial é incrível. Posso falar um pouquinho? Ô, Jéssica, Oi. boa noite a todos, né? Tudo isso que você trouxe é muito interessante e é uma mudança muito grande que todos nós estamos tendo, até mesmo com essa pandemia, a gente está redescobrindo muitas coisas. E os audiolivros realmente são maravilhosos, independente de ser o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro Nosso Lar. Ali tem vários componentes ali que são nos auxiliar, até mesmo a Bíblia, né? E quando você fala que você ouviu e você fala assim, eu já sei tudo, eu vou aprender, talvez eu não vou aprender, você está sempre aprendendo, né? Eu tiro, por exemplo, o Evangelho, né? Que está na Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada vez que você lê, é um novo aprendizado que você tem. Que à medida que você vai desenvolvendo mais conhecimento, mais aprendizado, você vai compreendendo mais o que a mensagem do Cristo veio trazer para nós, né? O que essa espiritualidade toda veio trazer para nós, essa verdade, né? Ela está, consequentemente, descortinando sempre para nós coisas novas e fazendo com que a gente passe a mudar um pouco o nosso conhecimento e que a gente se aprimore mais. Porque a gente vê ali que não é só a gente ouvir ou a gente ler, a gente tem que praticar. E a gente começa a praticar quando a gente começa a ouvir mais, a ler mais. Aí você começa a compreender que essa reforma íntima, esse momento nosso de mergulhar dentro de nós, ele se torna mais e mais preciso a cada instante e a cada momento. É a nossa evolução, né? É o nosso aperfeiçoamento, é o nosso eu que está se abrindo mais para poder receber as energias para nos fortalecer, para nos amparar, para que a gente também possa ser um amparo também, né? Eu acho que o que a Vani trouxe, o que o Carlos trouxe também durante o mês, o que o Fabrício falou a respeito dessa questão da obsessão é tão interessante, porque eu gostei muito do que a Vani falou, a questão que a gente tem que entender que esses
espíritos, né, obsessores em si, eles, primeiramente, antes de serem obsessores, eles são nossos irmãos. Eu acho que a questão maior que a gente aprende é essa questão dele ser nosso irmão. E que ele ali também, ele está doente, como nós também podemos ser amanhã os obsessores e ele o obsediado, né? E quando a Vani traz a questão do filme do Divaldo, é interessante, que ele fica 40 anos, mas ele não compreendia o porquê daquele espírito estar obsediando. Aí foi necessário que no final do filme, para que aquele espírito começasse a compreender a ação de Divaldo no bem, foi necessário que Divaldo recebesse a mãe daquele espírito obsessor para dar carinho, para poder dar o amor que ele tanto precisava, é que ele veio e disse: eu ainda não consigo te perdoar, mas agora já é um começo para mim, porque você está amando a minha mãe. Então vai ser mais fácil para mim te compreender. Então ali ele vai embora com a consciência tranquila de que o Divaldo está fazendo bem à mãe dele e que ele pode, sim, perdoar o Divaldo, porque o Divaldo mudou. Ele não é mais aquela mesma pessoa de antigamente. Então, essa transformação nossa moral e espiritual, ela é muito grande e gratificante quando a gente busca assim, estudar e ter mais conhecimento. Ainda é um grãozinho de areia nós somos, mas a gente vai juntando os grãos e vamos aprender a ser um oceano ou um deserto, né? De probabilidades e de expectativas novas. É isso que eu queria dizer. Eu queria fazer um comentáriozinho, bem rapidinho, se der. Pode ser? Claro. Tá bom. Então, aproveitando o que vocês falaram, eu queria, em cima do comentário da Jéssica, realmente dizer para todos, né, os amigos do nosso grupo, que é muito importante a gente aproveitar cada minutinho da forma possível, né? Então, deixar o telefone ali rodando aquele vídeo, aquela leitura do lado dos afazeres, é muito importante a gente dar a importância à instrução. Só essa instrução é que vai dar a cada um de nós a posição que a gente almeja. Então, que a gente faça a cada momento, otimize o tempo, sabe? Procura mesmo fazer com que aquela instrução faça parte do dia, junto com as tarefas do dia, com o trabalho, né? E eu achei isso muito bacana, é muito importante mesmo. Porque às vezes a gente fica esperando assim, ter um momento, depois do almoço eu vou separar 2 horas, às vezes não vem nem meia hora. Mesmo em tempos de pandemia, que a gente nem acredita que está tudo parado, não vem. Então a gente tem que fazer aquele tempo, é muito importante, que tudo só vai acontecer depois, a partir daí, né? E eu ia pedir para vocês, assim, fazerem um comentário breve, a gente já está com o tempo bem, né, adiantado, mas assim, tem muita gente nova no nosso grupo, nova eu digo assim, que sente interferências, que não teve ainda a possibilidade de frequentar uma casa que desse uma orientação melhor, que está no nosso grupo assim, sedento de informação, está com medo ainda, está meio sem entender o que ele ouve, por que ele sonha, por que ele vê, e tem medo e fala, eu acho que eu tenho mediunidade, né? Como se fosse um malefício. Então, assim, uma palavra, sabe, de uma forma assim, eu sei que é uma coisa complexa, que exige primeiramente essa reforma, mas uma palavra encorajadora, para que não deixasse as pessoas assim com medo diante de uma coisa tão positiva, se ela puder ser educada, né, e controlada. Então, quem achar que pode dar esse recadinho, o pessoal do nosso grupo, muitos ainda estão nesse estágio, com medinho de dar aquele passo. E até sugerir, né, para esses que estão iniciando, que às vezes não tem condições de comprar livro, de estar acompanhando o grupo, né, porque às vezes é difícil estar no celular.
de estar colocando lá, né? Igual a Tânia falou, o audiolivro tem no YouTube, tem alguns aplicativos, né? E tá fazendo atividade, e é igual o Anderson falou, não só apenas o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Eu escutei muito também o livro Coragem, do Chico Xavier, que foi muito bom. E tem várias opções porque às vezes os iniciantes estão numa corrida do dia a dia, principalmente nessa pandemia, às vezes não tem condições de parar. Então, dessa opção para eles de, durante, às vezes, escolher um dia da semana ou dois, né, para fazer o evangelho no lar. E durante as atividades, muita gente está no home office, às vezes dá uma paradinha ali no horário de almoço, no horário de café, põe lá o audiolivro. Seria bem bacana. E eu até complementando também, as músicas, né? Como algumas músicas tem umas letras bem bacanas que faz a gente pensar Sim. e refletir fora do contexto, sim. Então, eu gostaria assim que o pessoal, que os novos não tivessem, desculpa, Jéssica, medo da mediunidade, sabe? Que eles pudessem assim serem amigos, parceiros da mediunidade, né, Jéssica? Assim como a gente tá se esforçando, né, para si. O Fabrício disse que tem um caso para nós. Vamos dar a palavra para ele. A gente está com um tempo tão curtinho. Mas pode seguir, eu falei, se vocês quiserem, se te sobrar um tempo, mas eu vou lá então. Se tem alguém que quer falar, pode falar, gente. Não, pode falar, Fabrício. Nós somos curiosos para ouvir o caso. Não, é exatamente sobre o tema, eu acho que me veio ele aqui na mente, eu acho que talvez seja importante. Ele me veio pela fala da própria Tânia mesmo. Na minha casa, né, somos 4, a família, e 4 médios, né? Minha esposa minha filha de 10 anos e meu filho também. E a minha filha, ela vê, ela conversa, e isso a gente não, antes disso tudo aparecer na minha vida, isso não era visível, né? Mas depois disso a compreensão, ela ajudou bastante e mudou bastante o cenário. Mas atualmente a Alice tem 10 anos. E ela viveu recentemente uma situação bem curiosa, e é legal da gente entender, porque eu estou usando um exemplo de uma pessoa, de uma menina, né, de 10 anos que não tem a compreensão, né, desse contexto de mediunidade. Ela tem o quê? Simplesmente, dentro do coraçãozinho dela, a boa vontade de fazer o bem a alguém, que isso é da criança, é o instinto, né, da criança, né, e nada mais. E dentro da condição de vida dela, em algum momento, que a gente nunca sabe de onde vem essa questão da obsessão, né, desse direcionamento espiritual, ela deparou com algum desencarnado que a acompanhou até lá em casa. A Alice tem essa característica, ela é muito acolhedora, então a hora que ela está acolhendo uma pessoa física, né, na prática ela também está o fazendo espiritualmente. E aí isso é uma rotina na vida dela, e a gente não está sempre vendo, mas em alguns momentos isso, como ela hoje tem a consciência, né, ela tem a informação, ela me procurou, né, deve ter uns 4 meses atrás, 3 meses atrás, que tinha um desencarnado, um espírito que ela fala, né, perturbando ela, e que aí ela me falou da seguinte forma: eu não sabia que o espírito podia mudar de forma, porque o obsessor colocou a forma do meu pai para ela ver e mandava ela fazer coisas erradas. Esse que era o contexto, né, do movimento que ela estava vivendo. Ela, né, pelo entendimento, ela não tem mais o medo, mas isso também, uma criança de 10 anos, não deixa de ser incômodo. E aí, todas as vezes que isso acontece, eu vou fazer um movimento de oração, vou fazer o direcionamento, e assim eu fiz. E isso aconteceu com o mesmo desencarnado umas 4 vezes.
durante vários momentos diferentes, sempre acontecendo, ela já sabendo, ela me fala, ela me pede ajuda, a gente faz, né? E assim a gente foi levando isso. Há há um mês e pouco atrás, a Alice me busca toda alegre. Ô pai, sabe aquele espírito que estava me perturbando, que pedia para eu fazer as coisas erradas e tal? Então, ele hoje apareceu de novo. Aí eu falei assim, filho, de novo? Aí ela falou assim, mas hoje ele estava diferente. Hoje ele veio, me agradeceu, falou que eu ajudei ele a encontrar a luz, e ali ele ficou azul e foi embora, sumiu. Então, o que eu estou querendo trazer? Por mais que seja uma coisa não consciente, porque ela não está fazendo nenhum trabalho de desobsessão, ela não está fazendo nada, ela não está fazendo nada espiritual para resolver o problema. A única coisa que nós fazemos é rezar para poder ajudar, que é, para mim, o melhor acolhimento possível. Da todas as vezes que a gente está fazendo isso, tudo que está acompanhando a gente está acompanhando o que a gente está fazendo, isso é a melhor forma de ajudar. E, num contexto prático, né, a boa ação dela, né, o bom movimento dela e o não corromper dela, né, que eu acho que é o ponto mais importante do exemplo, né, de uma certa forma, né, é uma criança não fazendo alguma coisa que provavelmente não seria tão difícil de fazer, né, mas esse ato da gente é um ato, é um movimento importante, né, e por isso as leituras, tudo que a gente faz que corrompe os maus pensamentos, ou que limpam os bons pensamentos, né? Tudo isso vai ser sempre ponto importante para a proteção, né? E principalmente para o direcionamento de todos os entes lá desencarnados que estão acompanhando a gente. Então, o que eu queria trazer é o quanto a gente não precisa saber tanto para fazer o certo e para estar protegido, né? Porque se a gente protege, né, sendo pessoas do bem, sendo humano, vamos dizer assim, né, sendo caridoso com tudo que cruzar o nosso caminho, se a gente não criar porque uma criança de 10 anos poderia ter brigado, poderia ter xingado, poderia ter ficado com medo, né, poderia ter um tanto de coisa. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, ela simplesmente acolheu, ela não julgou, ela não questionou, ela pediu a ajuda, que eu acho que é a coisa mais importante do mundo. A gente não precisa de ter 10 anos para a gente pedir ajuda, né? Todas as vezes que tiver algum problema na vida a gente tiver maior que a gente, um pouquinho, a gente não deve esperar tanto para poder pedir. Ela fez o movimento certo, mas a conexão dela com o certo e com o errado, eu acho que foi a maior proteção dela, né? A partir do momento que ela não rompe esse sentido, né, ela está protegida, porque no outro lado ela é uma pessoa do bem, e eu acho que todos nós somos. Então, assim, a gente tem que usar a nossa proteção, né, com essas escolhas, e isso é muito importante, né? Sim, eu penso, para mim, né, que a Tânia falou para falar sobre alguma coisa sobre isso também, para mim é uma bênção. Nossa, a mediunidade para mim foi uma coisa maravilhosa. A satisfação que é você chegar num trabalho, ajudar um espírito que estava precisando de ajuda, ou até mesmo uma pessoa encarnada, é maravilhosa. É muito bom, é muito gratificante depois, quando você fica sabendo que aquela pessoa que foi tratada hoje está bem, melhorou, está se sentindo melhor, aquele espírito que estava num umbral, que estava numa dificuldade, que foi encaminhado. Isso é uma satisfação muito grande, porque isso é amor ao próximo, né? Então, eu penso assim, a pessoa que precisa estudar bastante, ler, compreender o porquê das coisas, fazer a mudança dela interna, né? Que isso vai fazer com que a frequência dela se eleve, para ela não ter medo, para ela entender isso como uma oportunidade de amor, de trabalhar para o bem, de fazer o bem. E eu penso assim, que é maravilhoso, para mim é maravilhoso, eu tenho certeza que todo mundo que segue esse caminho, né, que começa a entender as possibilidades maravilhosas que a gente tem, as oportunidades, acaba sendo agraciado, né, com
com a mediunidade. É maravilhoso. Posso voltar um pouquinho lá no que a Vani falou no começo, a respeito da obsessão? Ela disse que os obsessores são nossos irmãos, né? E a gente tem, assim, pelo menos quem está começando no Espiritismo, parece que tem a mania de achar que tudo que acontece de ruim conosco é culpa dos obsessores, né? E, na verdade, assim, e às vezes até eu já vi reuniões mediúnicas em que eles são, assim, super maltratados, tal, né? E não é por aí, sabe? Eles, para começar, assim, eles não são, o que acontece não é culpa deles, né? Se acontece com a gente é porque a gente abriu essa porta e deu oportunidade para acontecer. Porque se a gente tivesse em outra sintonia, não estaria acontecendo. E a gente tem que vê-los assim como irmãos mesmo, né? E não como causadores dos nossos problemas. E orar por eles, e acolher, como o Fabrício falou, a gente tem que acolher com carinho, acolher com amor, sabe? Dar atenção para eles. Eles estão ali buscando amor, na verdade. É isso que eles querem. E outra coisa que eu queria assim falar, a respeito do que o Fabrício falou, dos espíritos mudarem de forma, realmente eles mudam de forma. Eu sempre, assim, como eu sou médium desde criança, eu sempre fui assediada por espíritos de todo jeito. E teve uma época que tinha um grupo de espíritos, que acho que eles estavam assim, com a intenção de me desviar do caminho, e eles estavam tentando implantar nas minhas costas um chip, alguma coisa assim. E toda vez que um deles aproximava de mim, eu começava a rezar o Pai Nosso, eles fugiam, né? Então eles não conseguiam se aproximar. E isso era em desdobramento. Aí eles foram tentando e nunca conseguiam. Aí um dia um deles aproximou veio aproximando de mim, mas ele tomou a forma da minha mãe, né? Então quando eu vi a minha mãe aproximando, eu fui assim toda aberta para receber ela, né? Carinho e tal. Só que a hora que ele chegou bem pertinho, eu senti a energia dele, né? E eu vi que não era ela. Aí, a hora que eu senti a energia, que eu comecei a rezar o Pai Nosso, ele explodiu no ar assim e sumiu. Então, assim, ele usou essa forma para tentar fazer aquilo que ele estava pretendendo fazer. E não conseguiu. E a terceira coisa que eu queria falar é uma sugestão, assim. A gente está com um grupo de mediunidade, assim, para aprender, para interagir e tal. E tem muita gente nova mesmo, e muita gente, assim, adolescente lá, né, que está com problemas de mediunidade e tal, e foi para o grupo para poder aprender, para poder entender o que está acontecendo com eles. E eu acho que a gente deveria focar mais nessa questão, sabe, do aprendizado da mediunidade, interagir mais, conversar mais ali dentro do grupo a respeito disso, mas assim, evitando desviar, desfocar o assunto, sabe? Falar mesmo da mediunidade ali, e tudo que envolve a mediunidade, né? E eu acho que a gente estaria aproveitando mais e dando mais oportunidade para essas pessoas que estão iniciando. É uma sugestão só. Eu quero só colocar uma coisa aqui, brevemente, que eu acredito, eu tiro por mim, que o medo ele impede o crescimento e o entendimento, né? Então, se a mediunidade é algo inerente ao nosso ser, né, encarnado, seja a mediunidade ostensiva, seja intuitiva, né, seja como for, nós não precisamos ter medo, mas é algo que, quando é desconhecido, se torna um medo, se torna algo que é isso? O que está acontecendo, né? E o receio mesmo de ter o contato, né? O contato com o espírito, entende? E eu digo isso porque eu tive oportunidade de ter contato através de uma filha minha com o espírito, né? E então, assim, é algo que, se você precisa realmente instrução, precisa realmente ajuda, né? Então, vou de encontro a essa sugestão aí da Idelma,
que no grupo a gente possa enfatizar mais a questão da mediunidade, como lidar com ela, sabe? Como tirar esses receios, esses medos, né, de se comunicar, porque muitos ali, como a Idelma falou, tem jovens que estão com a mediunidade ostensiva e não sabem o que fazer com ela. E as mães deles, né? Tem mães perdidas ali, que não sabem o que fazer com o filho, com a filha, né? E eu acho que se a gente interagir mais dentro do grupo a respeito do assunto e tentando desviar, às vezes, assim, para outras coisas que não tem muito a ver com a mediunidade, eu acho que aproveitaria mais o espaço. É como Jesus dizia, né? Conhecerás a verdade e ela vos libertarás. Então, é estudando, conhecendo, sabendo o que precisa ser feito, né? Para poder se libertar do medo, de tudo. E já que tem esse espaço que foi destinado a isso, que a gente aproveite ele ali, né? Tinha um comentáriozinho, como que você falou, Idelma, justamente assim, tem até uma colaboradora nossa, né, a Carol, que ela traz assim naquela linguagem jovem, naquele jeito bem descontraído, né? Então eu acho interessante sempre ter algum conteúdo com ela, porque fala mais próximo à linguagem, né, dessa geração assim mais jovem que a gente, né, e que está chegando agora. Entende? Então, é bom mesmo se a gente conseguir, assim, se aproximar mais, se esclarecer mais com eles, né? Interagindo, eu acho. Eu acho principalmente, né, assim, comentar o material, sabe? Posta o material lá, então aí comenta, porque aí cada um vai estar dando a sua opinião ou fazendo uma pergunta, e aí o pessoal acho que vai tendo mais oportunidade de aprendizado. Porque às vezes você coloca o material, mas assim, você nem sabe se o pessoal está lendo, se não está lendo, se está ouvindo, se não está ouvindo, quer dizer, não dá para saber se o que você está fazendo está surtindo efeito, entendeu? Só para a gente, eu acho que assim, esse é o grande dificuldade da vida, né? A gente vai entregando e a gente não sabe o sentido até que chegue em algum contexto um pouco mais materializado, né? Todas as cartas que eu faço, eu sinto a mesma coisa, nunca mudou e nunca vai mudar. Eu acho que não tem nada a ver até a hora que chega na pessoa certa. Depois que chega, eu entendo o que ela significa. É muito difícil a gente conseguir, dentro de um grupo em que não tem o contato pessoal, ou seja, a gente não tem a parte que dá um pouco mais de proteção ao outro, né? A gente não tem também a autonomia de ter as pessoas ao nosso alcance no momento que a gente está produzindo qualquer informação. Então, é muito difícil que a gente condicione a nossa entrega a um retorno de alguém, porque o que eu aprendi na minha vida mediúnica, entrega e esquece. Entrega e esquece. O resto, toda a espiritualidade, todos os entes queridos, todo mundo que está ao redor de todo mundo que está lá naquele grupo, vai estar fazendo para que a nossa entrega chegue da forma justa àquele que necessita. É muito difícil a gente criar alguma conexão onde no grupo já são 100 e tantas pessoas, se conecte a qualquer assunto de uma forma só. Então, essas pinceladinhas a gente tem que ficar tranquilo. Assim, a gente não vai conseguir criar um formato em que a gente consiga atender na essência, porque a essência ninguém sabe. O que a gente precisa fazer é cada um fazer a melhor entrega que tiver. E assim a gente vai, de alguma forma, eu penso que o fato da pessoa entrar é o primeiro passo. O fato da pessoa ficar é o segundo passo. E o fato dela se sentir cada dia melhor é o terceiro passo. Todas as vezes que eu tento
controlar a minha mediunidade, eu a complico, porque a minha cabeça atrapalha a minha entrega. Então, a mediunidade, o maior talento que a gente pode desenvolver nela é entregar. E não querer entender o que está acontecendo, né, com a entrega da gente. Então, a gente tem que ter o coração muito tranquilo, né? A participação é muito importante. Eu acho que a maioria já faz de uma forma muito legal, né? Os voluntários, principalmente. A turma que está participando, eu acho que é uma questão mesmo de construção. A gente vai construindo, né, um movimento, uma interação. O que coloca normalmente é a dificuldade. Então, até vencer a dificuldade, conseguir começar a participar, é um movimento realmente a conquistar, e depois disso, naturalmente, aquela que entrou em dificuldade se torna um ajudante de alguém, ou seja, já está trazendo. Então, se vocês observarem, mesmo não tendo a fala, eu consigo ver, né, pessoas entrando, convidadas por pessoas que entraram. Então, todo esse movimento são conexões que a gente tem que aprender a confiar, porque dentro dessa formatação, né, é diferente do que a gente vive, por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho dentro de uma casa, onde a pessoa vem, ela fala um tiquinho, você fala um tiquinho, e é um contexto completamente diferente. Então, você, com certeza, dessa forma mais individualizada, você vai conseguir tocar melhor, né, os propósitos mais íntimos, né? Mas dentro de um contexto que né, ali é um local mais de amparo, mais de receber, mas é muito difícil porque senão vocês vão se sentir, eu tô falando assim, no sentido de não se cobrarem tanto, porque senão isso começa a virar um tormento, e não pode, né? A entrega que todo mundo está fazendo, né, é dentro de um formato possível. O fato é que em uma casa espírita se faz lá, sei lá, 10 atendimentos num dia, e a gente não está trabalhando com 10, a gente está trabalhando com 100 e tantas pessoas. Então, esse formato, né, ele traz, né, esse movimento de maturidade. Eu acho que existe a entrada, as pessoas que não têm conexão, elas vão saindo, e está tudo bem, e as pessoas que estão ficando, elas estão ficando por alguma coisa. A gente não é exatamente o que acontece todas as vezes que eu vou entregar alguma carta. Eu não tenho que saber o sentido dela. Todas as vezes que eu tento saber, a minha cabeça fica doida, né? Eu me perco no meu trabalho, e eu demoro e gasto muito mais energia com o meu pensamento. E esse pensamento é a parte física. E se a nossa entrega ela é espiritual, a gente precisa aprender na mediunidade sempre a entregar e confiar. Entregar e confiar. E confiar o quê? Que não é a gente, né? Que é toda uma estrutura espiritual que vai estar conectando, porque essa conexão, pra vocês terem uma noção, eu faço, hoje existem mais de 2.000 pedidos de carta. Aí eu marco de 40 em 40, então meu braço é que marca qual que vai fazer. Aí, cada semana caem 5. Todas as vezes que finaliza a quinta carta, eu vejo que elas têm uma história em comum, e que elas estão direcionadas. Depois do culto, eu recebo os recados de um de outro, eu vejo que elas estão direcionadas não às pessoas só que receberam a carta, mas quem assistiu. Às vezes a pessoa entra pela primeira vez e vê aquilo que era para ela. Então, se a gente começar a conduzir nesse contexto, é isso que a gente tem que pensar sempre, sabe? Que além da gente, tem um batalhão, né, fazendo o papel de verdade, a gente só está materializando. E aí, acho que para nós que estamos trabalhando, entregando, isso precisa ficar leve, não pode ser um peso, entende? Porque as pessoas elas vão dentro do momento delas, e isso é o ponto que limita, mas devagarzinho, cada um do seu jeito, a gente consegue enxergar, né, um desenvolvimento, né? Ô Fabrício, você falou uma coisa muito importante, a gente vê só o momento, mas Deus, a espiritualidade, vê o todo. Eu vou até contar um exemplo que aconteceu comigo. Uma moça, que algumas pessoas aqui conhecem, a Luana, ela chamava os acolhedores de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, chamava tudo quanto é acolhedor para conversar.
E eu conversei com ela algumas vezes, depois a gente ia até deixando os novos e conversando com ela, porque ela não dava muita bola porque a gente falava, mas queria conversar. E eu comecei a mandar essas mensagens que eu mando de bom dia para ela, todos os dias de manhã. Ela nunca conversou comigo, eu sabia que ela recebia porque apareciam os 2 pontinhos, mas não ficava azul. Eu fiquei meses mandando essas mensagens para ela. Um dia eu pensei assim à noite, eu vou mandar mensagem para a Luana a última vez, porque eu acho que ela nem olha. Então, amanhã eu vou até tirar ela do meu celular e não vou mandar mais, porque ela não está nem vendo e eu estou com tanta gente no contato. Pois você acredita que no outro dia eu acordei de manhã, falei, a última vez que eu mandei mensagem para ela, eu mandei a mensagem, ela mandou uma mãozinha para ali. Isso porque ela nunca tinha feito nada. E daí eu falei, mas gente, não acredito. Eu falei, meu mentor conversou com o mentor dela, alguma coisa aconteceu, que era para mim não parar de mandar as mensagens. E depois disso, nunca mais ela fez nada, mas ela recebe as mensagens. E ela sumiu, eu não vejo mais ela chamando as pessoas nos grupos. E eu pensei nisso, eu falei, olha o que a espiritualidade é, né? Eu pensei isso num dia, no outro dia de manhã aconteceu. Deu a resposta logo. Eu tenho uma Fabrício, mas você entendeu Fala, Dora. Não, pode falar. Eu ia falando assim, se vocês entenderam assim, o meu questionamento no sentido de interagir mais no grupo, não no sentido assim de você estar vendo o material, mas de estar fazendo um comentário para que as pessoas que não conhecem, que não têm, que está aprendendo, que está começando agora, que está iniciando agora, possam interagir mais. O Fabrício falou que nós estamos com mais de 100 pessoas no grupo, mas quantas pessoas estão aqui agora na reunião? Nós estamos em 8 ou 9 pessoas. Então, assim... Você fala, Idelma, para as pessoas ter mais coisas para lerem, né? Mesmo que ela não se comunica, mas ela vai ter outras visões. Assim, e mais explicativo, assim, mais simples. Porque às vezes você coloca um texto e uma pessoa que nunca leu, não sabe nada a respeito daquilo, pode não entender. Igual o livro, por exemplo, você faz o livro dos Espíritos, todo dia lá, você posta, né? O livro dos Espíritos é muito difícil, né? Só que você posta com o comentário do Miramês, então fica fácil de entender, porque sem o comentário dele, realmente é um livro difícil de entender, né? E no grupo, por exemplo, você posta um texto, o Anderson, ele posta um texto sobre a mediunidade, mas para quem nunca viu, nunca leu nada, nunca estudou nada, é um texto difícil. Então, se a gente faz comentários a respeito do texto, vai ficando mais simples e a pessoa vai entendendo melhor. É nesse sentido que eu estou falando, sabe? A questão de interagir mais, mas assim, dentro do assunto mediunidade, não sair muito fora disso. Por isso, Delma, que eu estou colocando o meu material no formato de perguntas e respostas. Eu amo o seu material. E você pode ver que eu não me aprofundo em absolutamente nada. Eu vou muito na superfície porque eu parto do pressuposto que é a primeira vez que a pessoa está ouvindo aquele assunto. Então, a gente, como diz, só joga uma isca para a pessoa despertar um pouco da curiosidade. Falando um pouquinho, hoje foi ótimo, vocês falaram bastante, eu fiquei aqui só aprendendo aqui. Só fazendo um resuminho do que foi dito, do que não foi dito também, com relação à primeira pergunta, que é a obsessão, a gente teria 9 tipos de obsessores, a gente acabou falando de um tipo só, que seria o vingativo, que está cobrando alguma coisa, etc. e tal. Mas a gente tem outros tipos, cada tipo opera de um jeito, trata de um jeito, mas isso é um assunto talvez para um outro curso. Com relação ao desenvolvimento da mediunidade, a compreensão da mediunidade, que é o foco nosso real aqui, né? Precisamos entender que a mediunidade, em primeiro lugar, é um compromisso, e mediunidade é estudo. Não basta você vir com aquele genezinho, né? Médium todos são, mas ostensivos são poucos, né? Então, aquele genezinho da mediunidade ostensiva
não é suficiente que você venha com ele, é necessário que você estude também. Então, precisa desse tripézinho aí. Não é vantagem nenhuma, porque quem recebe esse genezinho aí é porque tem uma dívida tão grande que se for pagar no varejo não dá conta, tem que pagar no atacado, aí vem como médio ostensivo, pagar no atacado. Com relação ao desenvolvimento de jovens, a gente tem a questão assim, primeiro eles são imaturos, está naquela fase do espírito, de rebeldia e tudo mais, mas o problema que eu foco aqui é o da família. Os jovens precisam de um suporte da família para poder trabalhar a própria mediunidade. Muitas vezes a família não entende nada do assunto, ou às vezes entende um pouco, mas é contra. Aqui não entende nada, é aquela que tenta levar no psiquiatra e em última instância leva lá para o Allan Kardec, né, interna lá. E os outros que entendem um pouquinho fica brigando, não mexe com isso não, isso é macumba, feitiçaria, não sei o quê. Então, a pessoa vem com compromisso de ajudar vários irmãos, porque a mediunidade é caridade, né, essa mediunidade ostensiva, vem com esse compromisso da mediunidade para fazer a caridade, para ajudar um monte de espíritos, e às vezes tem essa impedância da família que não dá suporte. Eu estou falando especificamente dos jovens, né? O pessoal que já está de cabeça branca aí não faz é porque não quer mesmo, porque às vezes as vicissitudes da vida são mais atrativas do que o trabalho da caridade. Então esse grupo talvez, né, podia pensar uma forma de acolher as famílias também para, de certa forma, ajudar um pouco os mais jovens, né? E dessa forma leve, a gente está fazendo de uma maneira, né, colocando de uma maneira realmente para quem está ouvindo pela primeira vez. Esse não é um estudo aprofundado para pessoas que já estão nessa batalha há algum tempo. Tanto é que às vezes a gente fala coisas que parecem muito simples, muito banais, mas é porque a gente está focando nesse público, né? Então, o desenvolvimento de mediunidade para mim é isso, é compromisso, é caridade, precisa de um suporte da família, um suporte familiar. A gente está num período agora, a gente sempre teve, mas agora mais ainda, que é o do orai e vigiai. Então, quando a gente quer entender um obsessor, a gente precisa de estar vendo o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Muitas vezes ele não atua na gente porque né, a gente falou, eu rezo o Pai Nosso e sai correndo. Mas a pessoa que está do seu lado não reza o Pai Nosso, então ele vai nele para te atingir. Então, muitas vezes, a gente precisa ver também no nosso ambiente de convívio que, às vezes, alguns acontecimentos que abaixam muito a nossa vibração, que nos aborrece de alguma maneira, é em função de um irmão que não consegue nos atingir pela nossa vibração, que pega quem está do lado que não está com essa mesma preocupação, com esse mesmo preparo da oração que a gente leva sempre. E para fechar, o Evangelho no Lar, né, gente? O Evangelho no Lar, por que ele tem que ser sempre no mesmo dia, na mesma hora? Porque tem uma equipe que prepara isso daí, da mesma maneira que tem uma equipe lá com o Fabrício, que organiza tudo para ele lá, não na mesma proporção, lógico, de uma maneira mais simples, também prepara na nossa casa e trazem alguns irmãos para a nossa casa para receber essa energia anímica que a gente emite, para receber essas vibrações que a gente emite na hora da oração e que são tratados. Então, a nossa casa, na hora do Evangelho do Lar, ela vira um local de tratamento, né? Seja para aqueles que vêm por nossa conta específica ou por aqueles que vêm trazidos, que não sabe nem o nosso nome, mas que estão ali, chega ali, ouve um pouco, recebe um pouco de energia, são tratados e sai dali numa condição melhor. Então, é isso, vocês podem continuar. Deixa eu só explicar para o pessoal que você falou assim, que quem não trabalha tal vai ser internado lá no Allan Kardec. Então, só explicar para o pessoal que o Allan Kardec é um hospital psiquiátrico que tem aqui na cidade, e que 70% dos internados lá
são pessoas que não desenvolveram mediunidade, que tiveram problemas, então eles são internados lá, né? E 30% é internação de outras doenças, né? Drogados, tal, enfim. É um hospital que eu trabalhei muito tempo, né? A gente fazia um trabalho na sexta-feira junto com esses internos, e é um lugar muito bonito, assim, é um lugar lindo, lindo, lindo. Então, aí você falou assim, interna lá no Allan Kardec, você fala assim, o que é Allan Kardec? Então, é isso, é um hospital psiquiátrico. A grosso modo, é onde põe os doidos, né? Só que, muitas vezes, o cara de doido não tem nada, ele tem uma mediunidade não trabalhada. Que não desenvolveu e que foi parar lá no hospital. Eu quero fazer uma pergunta. Uma pessoa que tem uma mediunidade ostensiva e ela reluta para educá-la, né? Mas também não a perturba, está tranquila essa pessoa. Mas também há anos ela sente já, frequentou o centro espírita, né? Já tem um certo entendimento espiritual, mas reluta para trabalhar, para servir, né? Isso tem consequências espirituais? Eu vou falar e queria que, de repente, vocês complementassem, principalmente Fabrícia e Delma, que deve conviver com essa questão talvez um pouco mais. Mas, assim, a mediunidade ostensiva, ela vai ser utilizada pelos espíritos, ou da luz ou das trevas. Aquele que escolhe desenvolver e trabalhar na caridade, ele tem a proteção da luz e vai ser amparado pela luz. Aquele que não vai nessa linha da caridade, ele é uma porta aberta para o outro lado. Ele vai ser usado pelo outro lado. Então, não tem jeito. Às vezes você fala assim, mas não incomoda. Talvez ela esteja fazendo ou emanando alguma coisa, sendo utilizado, por exemplo, um médium de transporte. Um espírito pode utilizar a energia mediúnica dele para fazer coisas no vizinho, dentro da casa, um monte de coisa, que ele nem percebe, mas que está fazendo, na rua, emanando energias negativas. Então, o médium ostensivo ele vai trabalhar assim, na minha opinião, ou para a turma da luz ou para a turma das sombras. Tá? E a doença, muitas vezes, vem porque os das trevas se aproximam e começa a emanar energias negativas para ele, e isso descompensa o corpo astral. O corpo astral emana para o corpo físico e a pessoa se desequilibra fisicamente, psiquicamente e por aí vai. E vai parar no Allan Kardec. Vai para Allan Kardec. Tá certo. Mas é um hospital bonito. Né, Carlos? É porque, às vezes, o que acontece, o que eu vejo, né, acontecer próximo de mim, é que certas pessoas têm medo. Eu quero só completar, que eu acho que vai ajudar. É porque as pessoas configuram esse trabalhar como ir para uma casa espírita e trabalhar em algum trabalho da casa espírita. E trabalhar a mediunidade, no meu ponto de compreender, é qualquer coisa que você estiver fazendo a serviço do outro na sua vida o tempo todo. Muitas pessoas são úteis mediunicamente falando sem entendê-la. E se a gente tirar o trabalhar na mediunidade, mas trabalhar na caridade, talvez ajude mais a pessoa a entender a importância dela. Ela não precisa necessariamente ser uma médium de fazer um trabalho espiritual. Agora, quando eu estou fazendo qualquer coisa na minha vida, independente se é uma carta ou se é um atendimento único, né, no meu trabalho, eu estou fazendo o mesmo movimento mediúnico. É o que o Carlos falou. Eu não tenho essa escolha. Agora, quando eu não trabalho pelo outro, eu acho que esse é o contexto mais certo, que não é condicionado ao trabalho mediúnico, é condicionado ao serviço ao próximo. Se a gente consegue compreender
esse movimento, eu acho que a mediunidade, ela flui independente da gente precisar de entendê-la, porque quando eu me coloco ao serviço de um de vocês para poder fazer algo, é todo o amparato espiritual que beneficia cada um de vocês, vai trazer, né, o que precisa. E aí, quando eu estou fazendo esse movimento, o resto não existe. Né? Por quê? Porque o meu movimento de servir, ele protege as minhas dificuldades. Então, se a gente não condicionar, talvez, ao trabalho, sei lá, espírita, porque dentro da igreja, né, tem lá um tanto de gente que trabalha do mesmo jeito, dentro sei lá, do hospital tem um tanto de gente que trabalha do mesmo jeito, são pessoas servindo de instrumento. Então, a pessoa chega e fala, ela não sabe de onde veio, ela falou que a pessoa precisa. Isso é um movimento. A gente não precisa de ter... Agora, quando a gente não quer trabalhar pelo outro, aí em qualquer tipo de trabalho, quando eu estou olhando só para mim, eu acho que esse é o contexto mais prejudicial, né? Ou seja, se eu não estou fazendo bem, é o que o Carlos falou, alguma coisa de ruim está aproveitando da minha paralisia, né? Paralisia física. Eu vim ao mundo que é universal e estou vivendo só para mim. Então, isso é um contexto, né, que, independente de qualquer coisa, isso traz a sobrecarga, né? E, com certeza, na mediunidade, né, essa sobrecarga vai fazer com que você se conecte, né, com o lado negativo da mediunidade. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Só para ilustrar. Nós temos mais médiuns de cura do que videntes e psicógrafos. Só que muitos nem sabem que são médiuns de cura. O que acontece com o médium de cura? Ele tem uma energia muito grande, que se não for usada para ajudar uma pessoa, ela é como se fosse colesterol na veia, começa a entupir, aquilo prejudica os canais energéticos da pessoa e prejudica o corpo físico. Ela começa a ter dor de cabeça, dor nas articulações, nas juntas, vai no médico, toma remédio para articulação, para potássio, etc. E não vai resolver, porque ela é um médium de cura e não está trabalhando. Aí ela vai no centro e ela começa a dar passe. Ela flui aquela energia, está ajudando as pessoas, curando as pessoas lá dentro. Ou ela é uma benzedeira, também está fazendo o mesmo serviço, ou ela é de um grupo evangélico que visita um hospital, aí chega lá, os amparadores que trabalham no hospital pegam aquela energia dela e usa para ajudar na cura dos enfermos que estão ali no hospital, nas mesas. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, indo no centro, mas ela está fazendo um movimento onde ela está doando essa energia dela. Então, ela é uma pessoa saudável. Por quê? Ela não está estagnando essa energia. Então, trabalhar, né, esses médiuns de cura, em vez de tomar remédio, se eles ajudarem uma pessoa que está doente, indo na casa dela, fazer uma oração, estão usando a energia dela naquela hora, indo no centro dar um passe, né? Ou às vezes numa corrente de cura, a pessoa fica ali como sustentador, fica ali no cantinho, lá no fundo, com as mãozinhas para cima, fazendo o Pai Nosso, Ave Maria, de olho fechado. Ela está emanando energia que está curando todos os espíritos que estão passando ali na corrente. Quer dizer, é uma coisa muito simples, né? E que a maioria tem, mas se trabalha, está bem, se não trabalha, começa a ter problema que a medicina normal não vai resolver. Eu acredito muito nisso também, porque eu sempre fui intuitiva, mas eu descobri a minha mediunidade com 50 anos. E antes disso, eu tinha intuição, mas eu achava que não era mediunidade. Nunca sofri nada com isso, mas eu sempre fiz trabalho voluntário. Eu trabalhei muito tempo com animais, fazendo trabalho voluntário. Eu tinha uma loja e lá eu ajudava muito as pessoas a entenderem as coisas, ajudava muito, muito. As pessoas iam lá conversar comigo.
e sempre assim, e sempre fui bem equilibrada. Quando eu fui estudar o espiritismo com 50 anos, eu fui porque eu queria ajudar, não achando que eu tinha mediunidade. E como me desdobrei a primeira vez, trabalho faz 3 anos e assim não tive nenhum problema, porque eu acho que eu tinha esse equilíbrio de sempre estar fazendo bem, sempre estar ajudando as pessoas. Então eu não passei por nenhum momento turbulento, né? Mas eu sempre tive esse movimento e, graças a Deus, descobri a minha mediunidade, amo esse trabalho, é um trabalho que me faz muito bem. Gente, eu só queria pedir desculpa, eu vou ter que sair agora correndo, tá? Pedir para vocês que entrem em vibração, que eu estou com um probleminha com uma acolhedora ali, mandou muitas mensagens aqui, vou ter que atender rapidinho aqui, tá? Que Jesus abençoe vocês, o estudo estava maravilhoso. O que o Carlos trouxe? Eu sou um médium de cura, e eu aprendi isso da maneira que ele falou aí. Muitas dores e tudo, e quando eu ia no médico, não conseguia nada. Só quando eu fui fazer uma cirurgia espiritual, que o Dr. Fritz falou, você tem muita energia, você tem que liberar a sua energia. Foi aí que eu compreendi o que ele veio trazer para mim. Tá? Você me desculpa, fica com Deus todo mundo aí, tá bom? Deus. Até. Olá, gente. Pegando o gancho aqui, sou Alice, a Vani me conhece, a Idelma me conhece, sou voluntária, tá? É um prazer estar conhecendo o Carlos, o Fabrício, né? Que eu sou uma voluntária que trabalha muito com o trabalho de vocês, tá? E assim, o que a Idelma falou do hospital, eu venho disso, sou uma médium que os pais não entendiam, e aquela que foi levada para o hospital, que foi internada, e que tinha muita energia para distribuir. Trabalhei em hospitais também, a minha formação sou nutricionista, e essas coisas de dores, tudo assim, num exemplo assim, bem resumido, eu passei. E eu aprendi isso, né, essa questão da mediunidade, é que nós somos sensitivos, nós somos médiums, né? Então, o que eu tento passar para aqueles acolhidos, né, que eu sou do pré-acolhimento, é que todos nós temos essa sensibilidade, e é o que o Fabrício fala mesmo, o Carlos fala, é tudo simples, né? Eu procuro acalmar, já encaminhei várias pessoas aí para o grupo, inclusive para o grupo Mediunidade. Está sendo um aprendizado ainda, porque eu sou nova, tenho 1 ano aqui, mas o que eu estou conseguindo entender isso, as pessoas realmente elas não conhecem, elas têm muito medo. Então, acho que assim, o que a Idelma falou é a gente passar mesmo essa simplicidade, que é o sentir, a fazer o trabalho e pronto. É um caso interessante que eu tive, até peguei algumas orientações, principalmente com a Cláudia, que auxilia o Fabrício. Eu divulgo as cartas. E olha, o que as pessoas me procuram quando elas ouvem, então aquela cartinha lá todo dia que é divulgada, então as pessoas elas me procuram, eu tenho um canal, o meu telefone ele é aberto, né, que eu fico 24 horas, eu gosto de fazer isso, e eu tento passar para elas, elas falam, ai, você é médium, você está com ele? Falei, gente, eu não conheço nem o Fabrício, para ter uma ideia, né? Mas assim, eu tento procurar dizer para elas o seguinte, eu quero a minha carta, eu conversei várias vezes com a Cláudia e eu entendi. E antes, quando eu comecei a divulgar o trabalho de vocês, né, do Grupo Mediunidade, a Tânia também gosta. Nossa, eu amo todos vocês aí, gente. Então, a Davani, o pessoal sempre está me perguntando, você que faz o evangelho? Eu falei, não, é a Vani. Mas você é médium, você tem que me explicar. Então, é esse canal, né, gente? É não ter medo, tá? E o que eu estou fazendo? É como o Carlos falou, estudar, né, e trabalhar. Então, eu procurei ir atrás do trabalho do Fabrício, né, para poder mostrar para as pessoas, aquela cartinha lá não é sua, mas ela é para você também. E aí isso ajudou bastante, tá? O evangelho também, gente, ele é uma porta mesmo, tá? Assim, olha, tem muita gente que não faz evangelho,
sabe, os integrantes do grupo, eu vou dar né, tem de ter mesmo esses áudios, tem de ter essas coisas simples, né? O jeito que o Carlos agora mandou esse estudo, né? Esse último dos obsessores, muito simples, dá para entender e dá para a gente passar. Então, eu acho que a mediunidade, todos nós somos, então a gente tem que sentir, né? A gente tem que sentir e não ter medo. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo, e olha, eu via. Para vocês terem uma ideia, a minha casa, hoje, eu e meu marido, nós somos médios e nós trabalhamos desde 2015 com trabalhos de cura, né? Agora está fechado por causa da pandemia, e é por isso que eu comecei a trabalhar no Amor Fraterno, para poder, né, fazer isso. Faço isso à distância também com as pessoas que vêm aqui. E, assim, é entendimento, né? Assim, a gente tem que ser simples, falar, não, eu vi. Outro dia um adolescente falou assim, eu tô vendo vultos na minha casa. Eu falei, não, é um amiguinho que está ali, que precisa de ajuda, vamos conversar. Então, é isso mesmo, né? Eu acho que o nosso grupo aqui, esse de mediunidade, eu entrei também para estudar, né? Que eu tenho poucas, né? Assim, não sou super formados que nem vocês, mas eu sou uma pessoa assim que o importante, né? É você sentir, você pensar e você agir, né? Então isso que é importante. Então você sentiu lá que você tenha, né? Quer dar aquela mensagem, Fabrício sente lá, né? Faz as cartas e o trabalho sai lindo, né? Às vezes quando a gente fica muito eu tentava, gente, eu era uma pessoa que eu queria entender tudo, eu queria estudar tudo, eu queria saber tudo, e chegou uma hora que a minha cabeça deu um nó, né? E aí eu já não conseguia fazer mais nada, tá? Então, é isso mesmo, a mediunidade, ela é leve, não é uma coisa assim que assusta, Alice, né? Mas é muito bonito, eu entendeu? vou passar duas interpretações aqui. Uma eu vou falar Sim. como preto velho, a outra eu vou falar como Exu. Como Olha preto só. velho, a gente vai dizer o seguinte, que realmente existem as pessoas, né, que não têm o entendimento, mas que têm um amor no coração e que o medo às vezes afastam elas do caminho que elas mesmas escolheram, né? E como Exu, eu vou dizer o seguinte, tem muita gente que tem preguiça, né? E não vai por esse caminho, porque o caminho do trabalho não tem prazer. É melhor ir para uma festa, ir para um bar com a galera, tomar uma cerveja, ir para um churrasco, passear, né? Fazer um monte de coisa. Não é muito melhor do que trabalhar para ajudar o próximo? Então, assim, às vezes as pessoas, eu me incluo, porque eu também sou pessoa, a gente procura desculpas. Às vezes não é para enganar o outro, mas é para enganar a gente. Eu não vou fazer isso porque eu ainda sou muito novo, muito jovem, quando eu for mais velho, primeiro eu vou estudar, hoje eu tenho um encontro com os meus amigos, amanhã eu faço isso. Então eu entendo, né, como o Exu falando, né, que a preguiça é o principal obstáculo. Aí dos poucos que sobram, que não estão nesse rol da preguiça, aí vem os que falta a compreensão e que tem esse receio que vocês estão falando, né? Mas é isso. Se o Fabrício quiser fazer as palavras finais, a gente vai encerrar, porque já passamos aí meia hora do nosso programa. Nossa, passa rápido. Palavras finais é a prece de encerramento? Já emenda tudo aí. Não, eu acho que esse movimento é isso, é simples, né? Nada que a gente possa configurar de uma forma muito fora da nossa realidade. Quanto mais simples a gente for tentando passar, mais fácil vai ser o assimilar do outro. E isso é o que a gente vem tentando, né, construir, né, no dia a dia da gente, né? Porque é a vida da gente que está sendo colocada
para que possa, de alguma forma, melhorar a vida do outro. Todo esse é o serviço de Deus, né? Nós todos, cada um da sua forma, né? Ninguém melhor ou mais importante que ninguém, cada um se torna um instrumento. E esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho que o Carlos fala, esse é o trabalho que está no Evangelho, esse é o trabalho que está na Bíblia, que está em todo lugar, né? Esse é o sentido da vida. Então, que cada um de nós possa, a cada dia, refletir, né? Com muito amor e com muito carinho, com quem realmente a gente está sendo, né? E assim a gente consegue entrar sempre na melhor sintonia, porque todos nós temos no nosso íntimo, né, um nascimento, né, um início muito de luz, de muito amor, né? Todo mundo vem dessa sintonia, né? Todo mundo vem de Deus. Então, essa igualdade, ela precisa estar sempre dentro da gente, para que a gente possa sempre entregar o nosso amor, o nosso carinho, seja aos desencarnados, seja aos encarnados, que nós possamos ser sempre luz, né? Que Deus abençoe aí o nosso sábado, né? E que faça com que cada um de nós possa ser instrumento, né? De luz, né? De amparo, né? E de amor para todos aqueles que, de alguma forma, cruzarem aí o nosso caminho. Que Deus abençoe aí a todo mundo e ilumine aí a nossa caminhada sempre juntos, tá? Muita gratidão a todos por estarem sempre conosco. Amém. Assim seja, Deus com todos. Amém. Gratidão. Obrigada. Gratidão, beijo no coração. Gratidão. Boa noite, gente.